Bom dia, meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, meus amigos, minhas amigas. É com muito prazer que utilizo-me deste tempo para dirigir a vós a palavra de Deus e desejo que esta palavra possa preencher os seus corações, possa preencher também o seu entendimento. E nós sabemos que também temos muitas ansiedades que precisam ser preenchidas. E nós certamente não poderemos preencher as nossas ansiedades, as nossas expectativas, sem que nós conheçamos qual é a vontade de Deus, qual é o desejo de Deus. Eu pergunto para vocês, será que Deus tem expectativa, tem desejos, tem ansiedades? Certamente Deus também tem expectativas, tem desejos e tem ansiedades. Entretanto, as pessoas, as religiões ao longo de toda a história não conseguiram trazer um entendimento muito claro sobre a vontade, sobre o desejo, a esperança de Deus, né? Então hoje eu quero agradecer pela vossa companhia, por você dedicar um pouco do seu tempo para estar conosco neste momento, nesta manhã, e poder também desfrutar dessa preciosa palavra, né, que é a palavra de Deus, desse precioso tesouro, deste precioso alimento espiritual que preenche nossas almas, que na verdade cria a nossa alma, cria o nosso espírito, né, porque a palavra de Deus é um alimento espiritual. E toda vez que nós não recebemos a palavra de Deus, a palavra verdadeira do verdadeiro Deus, a gente sabe que tem muitas palavras no mundo hoje que diz palavra de Deus, né? Mas a palavra do verdadeiro Deus, a verdadeira palavra de Deus, é aquela que realmente ela enche a alma e o coração, né? Então hoje nós vamos tratar da vontade de Deus quando começou a criar o mundo. Porque a Bíblia ela começa de um certo ponto e descreve de uma forma que dá a entender que Deus não tinha um planejamento. Dá a impressão que Deus estava se distraindo depois de haver criado a terra, sem plano e sem propósito. E de repente ele, nessa distração, acabou fazendo um bonequinho, achou interessante, resolveu dar vida, né, para esses bonecos, e sem nenhum plano, sem um planejamento, acabou que o homem veio aparecer. A Bíblia diz apenas que Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então nós devemos meditar um pouco sobre essa expressão de Deus, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Esse desejo que foi revelado é preciso ser analisado muito bem por nós, né? Porque nós sabemos que a maioria das religiões, digo especialmente do cristianismo, porque é a religião onde estamos envolvidos, estamos mais inseridos, né? E conhecemos melhor. O cristão, ele está esperando o dia do julgamento, né? Ele acredita que o ser humano caiu, como de fato está relatado na Bíblia, e que Deus mandou o Salvador para salvar aqueles que acreditarem, né? Está escrito na Bíblia também, lógico que acreditam com fundamentação bíblica. Aqueles que acreditarem vão ser arrebatados, né, para alguma dimensão do espaço, para conviver com Deus, porque acredita-se também que Deus está em alguma dimensão do espaço, também com fundamentação bíblica, claro, e então vão viver na eternidade. Acredita-se que talvez cantando e louvando a Deus durante toda a eternidade. Se a gente analisar essa perspectiva, apesar de que existe fundamentação bíblica, mas nós encontramos algum vazio, né? Encontramos necessidade de complementação desse entendimento, dessa interpretação, né, que se foi dada. Lógico, se nós quisermos criar outra versão, outra visão, nós podemos também encontrar fundamentações bíblicas, e eu poderia fazê-lo agora, encontrar fundamentações bíblicas para também apresentar outra versão. Lógico que nós aqui não vamos entrar no estudo, né, detalhado sobre essa questão, mas
vamos apenas fazer uma resumo, né, um apanhado, assim, um pouco mais dentro do âmbito da filosofia, né, para que nós possamos abrir os nossos olhos para outros horizontes. Então vejam bem, quando a Bíblia diz que Deus expressou o seu desejo de fazer do homem a sua imagem e semelhança, então é um desejo que foi revelado, o único desejo que está revelado ali no momento da criação. Lógico, depois que os seres humanos começam a se desenvolver, Deus vem e manifesta mais desejos, manifesta mais expectativas para com eles. Como, por exemplo, em Gênesis 28 está escrito, né? É crescer, e multiplicar e dominar. É a revelação de um desejo, de uma expectativa que Deus tinha para os seres humanos. Analisando o primeiro desejo revelado, quando ele diz, façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança, o que isto significa? Isto significa que a expectativa de Deus era que o homem que o homem desenvolvesse o caráter divino, que desenvolvesse em si, naquela criatura, as características, a identidade do próprio Deus, fosse manifestada através daquela existência. Então, a imagem de Deus não significa especificamente uma imagem física, né? Mas uma imagem no sentido de caráter, no sentido de personalidade. Aí quando diz semelhança também no sentido de caráter, de personalidade. Mas se nós pensarmos em termos de imagem, nós poderíamos dizer que Deus deve ter olhos, né? Deus deve ter olhos para perceber as coisas, para enxergar as coisas, não? Deve ter. Possivelmente, ou talvez não seja igual aos olhos humanos, mas deve ter olhos. Será que Deus tem olfato para sentir o cheiro das coisas? Deve ter, não? Deve ter olfato. Será que Deus... A Bíblia diz que Deus tem sentido o fedor, o mau cheiro do pecado, né? Então Deus também deve sentir o cheiro do amor, né? A fragrância das flores. Então Deus deve também ter olfato. Deus deve também ter paladar, será que não? Deve ter paladar, porque criou as coisas com tanta diversidade de sabores, né? E algumas delas são tão deliciosas que somente parece que teve que provou, né? Que realmente caprichou naquele paladar. Deus deve ter paladar. Será que Deus deve ter mãos? Talvez não mãos assim com 5 dedos como a nossa, né? Mas ele tem algum tipo de ferramenta, ou que seja mãos mesmo, algum meio, com os quais ele manipula a criação das coisas, né? Que não seja uma mão material, nós temos certeza que não é, mas talvez uma mão espiritual, ou outra forma que represente as mãos com as quais ele manifesta, ou com as quais ele manipula as coisas, né, da criação, né? Será que Deus teria pernas? Talvez não pernas como as nossas físicas, né? Mas um meio de se locomover, representando as pernas. Então, com certeza, Deus, quando fez os seres humanos, ele fez baseado na sua própria estrutura. A estrutura de Deus externa, no aspecto externo, que não é externamente material, mas é externo, né? Externo no sentido espiritual. Quando a Bíblia diz que Jesus está sentado à direita de Deus, né? Quer dizer, é uma expressão que parece material, mas nós sabemos que Deus e Jesus não está mais na dimensão material. E depois, conforme a estrutura interior do seu próprio caráter, Deus deve ter um caráter de bondade, caráter de honestidade, um caráter de sinceridade, um caráter de justiça, né? Um caráter de dedicação, um caráter de zelo, um caráter de esmero, né? Então, o que nós podemos perceber, hoje podemos perceber muitas coisas sobre a natureza, sobre o caráter de Deus, que não estão descritos na Bíblia, mas nós podemos perceber hoje pelas ferramentas que estão disponíveis, ou que Deus disponibilizou nesses dias. Por exemplo, hoje nós temos um microscópio, né? O microscópio pode investigar com profundidade os elementos da criação. E hoje, através dessa investigação, você pode tirar deduções cada vez mais aprofundadas do caráter e da expectativa de Deus. Quando você
utiliza, por exemplo, um telescópio, né? Com um telescópio você vê realmente a dimensão do universo, a grandeza, a perfeição, a maravilha, né? O esplendor que é o universo. E tudo isso é uma revelação da identidade do próprio Deus. A identidade de Deus vai sendo revelada à medida que nós vamos descobrindo e analisando a sua criação. Contudo, os nossos primeiros ancestrais, e mesmo os primeiros profetas, eles não tinham essas ferramentas que nós temos hoje disponíveis. Quando Deus disse para Adão e Eva, façamos o homem nossa imagem e semelhança, mais para frente Deus fala crescer. Será que Adão tinha consciência que tipo de crescimento ele deveria ter? Em que direção ele deveria crescer? Como que ele deveria crescer? Adão não tinha essa consciência clara como nós podemos ter hoje. Hoje, quando se diz crescer, você imagina, né? O quê? No passado, as pessoas imaginavam apenas crescer fisicamente. Então Deus disse para crescer, eu vou comer bastante para eu ficar grandão, né? Entretanto, quando Deus está falando crescer, não está se referindo ao crescimento físico apenas, mas principalmente ao crescimento espiritual. E o que é o crescimento espiritual? Em que direção deve percorrer, ou deve caminhar, ou se desenvolver este crescimento espiritual? O crescimento espiritual, ele deve acontecer rumo ao aprimoramento em si das qualidades de Deus. O crescimento espiritual é o quanto a natureza divina está sendo desenvolvida, incorporada em mim, né? O quanto de virtudes, o quanto de caráter divino eu estou desenvolvendo. Então, se Deus tem amor, eu devo evoluir em amar, né? Isto é o crescimento espiritual. Se Deus tem bondade, eu devo evoluir em bondade. Se Deus tem justiça, então nós devemos evoluir em justiça. Se Deus tem mansidão, nós temos que evoluir em mansidão. Se Deus tem honra, nós vamos evoluir em honra. E se Deus tem criatividade, nós devemos evoluir em criatividade. Se Deus tem beleza, nós devemos evoluir em beleza. Então, quando Deus disse para os primeiros ancestrais, para o primeiro ancestral crescer, a expectativa é que ele crescesse os potenciais que Deus havia plantado nele. De forma que Adão se transformaria ao crescer em uma imagem perfeita de Deus, em um reflexo perfeito da natureza de Deus. De forma que, ao olhar para Adão, Deus via em Adão o seu próprio caráter refletido. E Deus então sentiria profunda alegria ao olhar para Adão e ver a sua natureza refletida em Adão. É o que acontece conosco. Quando nossos filhos crescem e eles começam a se parecerem conosco, a gente fica todo orgulhoso, parece conosco, né? Aí o pessoal fala assim, olha, é a cópia do pai, não é a cópia da mãe, a mãe fica toda feliz, é a cópia do pai, né? O pai fica todo feliz, falando externamente, mas se falar em termos de caráter, né, fica mais ainda. Então Deus, ao ver o caráter dele refletido em Adão, sentiria plena realização, sentiria plena felicidade, um extremo prazer. Né? Então esta é a interpretação que nós devemos dar para esta explicação, né, para essa revelação bíblica, na verdade, que diz que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Não criou apenas por criar, mas criou porque tinha nele uma expectativa, tinha uma esperança. E sabia que, ao concretizar aquela expectativa, iria desfrutar da felicidade, iria desfrutar do prazer, iria desfrutar também da honra, porque é a obra que dignifica o
autor. Vocês não veem aí na sociedade, muita gente, né, desenvolveu o ateísmo na sociedade, são pessoas que ridicularizam a ideia da existência de Deus, porque elas dizem o quê? Elas argumentam que se Deus existe, como é que criou esse caos humano? Porque a sociedade é um caos, a vida de muitas pessoas é um caos também, não é? Então, a criatura passou a ridicularizar o Criador. E muita gente passou a deixar de acreditar em Deus por analisar a condição que o ser humano está vivendo. A condição de desonra, a condição de miséria, a condição de infelicidade. E se nós olharmos a história, é a história toda de luta, de conflito, de tragédia, de injustiça, de exploração, de maldade, né? Então, essa situação que desonra a Deus e desacredita também na própria existência dele. Que as pessoas podem chegar a pensar, isso não, isso deve ser obra de acaso, isso não pode ser um projeto de um ser que elaborou o plano da criação do universo. Isso ainda continua acontecendo, aconteceu desde o começo e continua acontecendo. Por quê? Porque os estudiosos da palavra de Deus não foram capazes de compreender e não foram capazes de dar o direcionamento correto para os seus seguidores. Né? Por isso, quando Jesus esteve na Terra 2000 anos, ele chegou a chamar os líderes espirituais de quê? De guias cegos, né? Guias cegos. O que significa essa expressão tomada por Jesus e transferida para os líderes espirituais, guia cego? Porque o guia cego não sabe para onde guiar uma pessoa. Então, quando Deus disse crescer, Deus tem uma expectativa. E se eu vou dizer para você, Damião, crescer, eu tenho que ter qual expectativa? A expectativa de Deus. Na sociedade, quando você diz assim para alguém crescer, você muitas vezes não fala segundo a expectativa de Deus. Você falaria crescer politicamente, crescer socialmente, crescer economicamente, né? Crescer no mundo acadêmico, crescer no aspecto apenas externamente. Contudo, a expectativa de Deus crescer está se referindo justamente ao homem transformar-se na sua imagem e semelhança. O homem chegar no nível, o ser humano chegar no nível de refletir o caráter de Deus. Este é o crescimento almejado por Deus. Quando Deus pode enxergar o seu próprio caráter no homem, pode enxergar o seu próprio caráter numa mulher, então estas são pessoas crescidas. Não é a pessoa que tem muito dinheiro, muitos títulos acadêmicos, muito poder político, não é essa pessoa que é crescida. Claro, ela tem um crescimento do ponto de vista humano, mas do ponto de vista de Deus, é a pessoa que aperfeiçoou em si o caráter de Deus. E Deus então concedeu para os seres humanos um período de 100 anos aproximadamente, para que ele fizesse esse trabalho sobre si mesmo. O trabalho de aprimorar a natureza que Deus plantou em si e fazer desta semente um fruto aperfeiçoado, né, para ser apresentado perante Deus. Então é este fruto que nós deveríamos ser, o fruto que pode ser colhido por Deus. Mas os seres humanos, no entanto, se transformaram em frutos que são jogados na lata do lixo. O que é o inferno? Inferno é lata do lixo para colocar os seres humanos destruídos. E muita gente pensa que, porque eu já acredito em Deus, eu já vou para o céu. Aí vai para o céu sem refletir a imagem de Deus, então? Então o céu é o quê? Um lugar onde está cheio de pessoas cheias de defeitos, cheio de pessoas cheias de limitação. Que gosto tem de viver nesse céu, então? Que gosto Deus vai, que prazer Deus vai sentir com esse céu, cheio de pessoas pecadoras se lamentando na presença dele. Então não é essa obra que vai dignificar o autor.
A obra que dignifica o autor é a obra aperfeiçoada. E por isso, é a perfeição que nós devemos buscar. Mas tem muita gente, mesmo dentro da igreja, que amaldiçoa esse entendimento. E elas usam um argumento, fajuto, furado, dizendo que quem queria, você vai se tornar como Satanás, porque é o Satanás que queria ser perfeito como Deus. E se você quiser ser perfeito como Deus, você vai virar o Satanás também? Eu pergunto para você, Satanás queria ser perfeito como Deus? Tem certeza que Satanás queria ser perfeito como Deus? Se ele quisesse ser perfeito como Deus, a primeira coisa que ele queria fazer é começar a aperfeiçoar a humildade, o amor, a sabedoria, a bondade, a justiça. Então ele não queria ser perfeito como Deus, ele queria destruir Deus. Ele queria destruir Deus e tomar o lugar de Deus, é isso que ele queria. Então você é contra Jesus, quando você lê na Bíblia em Mateus 5,48, que está escrito, dito pelo próprio Jesus, sede, pois, vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então estas pessoas condenam as palavras de Jesus, então. É a perfeição que os seres humanos devem buscar, a perfeição espiritual. É a perfeição da natureza, a perfeição da identidade divina, porque duas pessoas só podem entrar em estado de comunhão quando elas são semelhantes. Se você se casar com uma pessoa que é completamente diferente de você, vai dar certo? Já começa o conflito no dia seguinte. Mas se você casar com uma pessoa que é semelhante a você, que pensa igual, que tem o mesmo desejo, que tem a natureza parecida com a sua, então num instante vocês vão se harmonizar, vão entender, vão fazer uma parceria e somar forças para alcançar seus objetivos. Então não tem como formar unidade, formar parceria nem unidade, se não for através da identidade. E é por isso que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, porque precisava formar uma identidade com os seres humanos, para viver em estado de harmonia entre Deus e os seres humanos. Não poderia haver divergência entre o pensamento de Deus e o pensamento da humanidade. Não deveria haver divergência entre as atitudes de Deus e as atitudes da humanidade. Os atos de Deus e os atos humanos, de forma que as ações humanas estariam sempre embelezando e complementando a beleza da criação de Deus. Nunca os seres humanos iriam entrar em conflito, em contradição com os interesses de Deus, mas estariam realmente vivendo como parcerias, contribuindo para o embelezamento, para a glorificação das coisas criadas. E desta forma, cada vez mais Deus seria preenchido de satisfação, seria preenchido de prazer, de gosto, de orgulho pelas coisas que ele criou. Cada vez mais Deus estaria encantado com a sua própria criação. Desde a criação do universo, a criação dos seres humanos e as obras feitas pelas mãos, também humanas. Todas elas deveriam se transformar, servir de encantamento para Deus. Porque não tem prazer, não tem gosto na vida que você não viva encantado. Como é que você vai querer viver uma eternidade sem estar encantado com muitas coisas, sem ter muitas maravilhas para você contemplar? Não, eu vou viver encantado, só sentado na frente de Deus, cantando a eternidade. E Deus vai ficar feliz, encantado, só de ver aquela multidão cantando eternamente na frente dele. E para que criou o universo que não tem fim? E todo lugar que você vai no universo é pura maravilha. O telescópio James Webb hoje está revelando a vastidão do universo, quase infinito já.
Por onde passa esse James Webb, sua descobre, só revela maravilhas. Para que essa imensidão de maravilhas? Para ser contemplada por Deus e pelos seres humanos, tanto na vida presente como também na eternidade. Não tem tempo para o suficiente para você, mesmo que seja uma eternidade, não é tempo suficiente para você desfrutar das maravilhas que estão no universo. Então os seres humanos buscam felicidade. Tudo que nós fazemos é em busca de felicidade. Nós queremos viver maravilhados. E esta natureza de desejar felicidade, de desejar viver maravilhado, é a natureza do próprio Deus. Porque Deus vive ansioso por ser maravilhado. Ele realmente quer viver encantado. E quando criou os seres humanos, ele estava pensando que os seres humanos iriam encher de encantamento através das suas obras, das suas atividades, das suas criações. Jamais Deus pensou que os seres humanos iriam virar as costas para ele e começar a praticar horrores, tentando se esconder da presença de Deus. Jamais Deus planejou. Mas algumas pessoas que não conseguem raciocinar direito, dizem, não, tudo é planejado, porque nenhuma folha não cai se não for da vontade de Deus. Deus já tinha planejado que Adão e Eva iriam pecar. Algumas pessoas chegam nesse tipo de entendimento estúpido. Lógico, mas está escrito na Bíblia que não cai nenhuma folha que não seja da vontade de Deus. Claro que se Deus não quisesse que a folha caísse, ele não cairia mesmo não, né? Ia dar um vento e jogava para cima, né? Para não cair no chão. Mas os seres humanos não são uma folha. Os seres humanos são filhos de Deus, criados conforme a sua imagem e semelhança. Você pode dar um chute numa bola, não pode? Mas você pode dar um chute no seu filho? Não pode. Então não faz sentido a comparação. Uma folha não cai se não for da vontade de Deus. Se Deus não quiser que não caia, ele manda um vento e não cai. Mas um ser humano, ele cai sem Deus querer que ele caia. Porque ele foi feito não para ser governado pelo poder de Deus. Ele foi feito para ser governado pelo amor de Deus. E será que você pode obrigar o seu cônjuge a amar você? Pode. Imagine se você obrigar o seu cônjuge a lhe amar. Se você obrigar o seu filho a te amar, vai funcionar? Não funciona. É a vontade sua, né, seu filho? A pessoa pode até fazer de conta que está amando, mas se ela não amar, não tem jeito. Ela pode praticar todos os atos de uma pessoa que ama, só para se disfarçar, ou para lhe enganar, para lhe satisfazer. Mas amar, e Deus não quer amor fingido. Para Deus só serve o amor se ele for verdadeiro. Se não for verdadeiro, para Deus não serve. Então não adianta disfarçar. Então Deus não pode controlar os seres humanos com o seu poder. Porque o amor não se controla com o poder. O amor é livre e espontâneo, e é por isso que a Bíblia diz que onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Se não há liberdade, é porque não há o Espírito do Senhor. Porque não tem como você controlar o amor. Então, pode controlar e as pessoas viverem fingindo que amam. Mas para Deus, o amor fingido não serve. É lixo. O amor para Deus só serve se ele for genuíno, se for verdadeiro. Então, não cabe a comparação a folha da árvore com o ser humano. Isso as pessoas não conseguem discernir. Por isso que não basta ler a Bíblia, basta ter discernimento. Tem que interpretá-la. Se você ler, mas não interpretar corretamente, nada feito.
Então não basta ler o livro, basta ler e interpretar corretamente. Então, meus prezados, depois Deus diz, crescer, multiplicar. E multiplicar o quê? Vai multiplicar aquilo que construiu. E se não construiu nada, vai multiplicar o quê? O caos. Vai multiplicar a tragédia. Não é isso que os seres humanos têm feito? Multiplicado a tragédia? Multiplica a ira, né? Multiplica a mentira, multiplica a falsidade, multiplica a injustiça, multiplica a corrupção, multiplica tudo que não presta, tudo aquilo que o arcanjo Lúcifer trouxe para eles. A enganação, a ilusão. E até mesmo a descendência, quando multiplica, também está incorporada toda essa tragédia que os progenitores construíram em si mesmos. Aí disse o quê? Manifestou o desejo. Que desejo de dominar? Dominai sobre todas as coisas. Dominai sobre os mares, sobre os peixes do mar, dominai sobre o céu, as aves do céu, dominai sobre tudo que se move sobre a terra. Então Deus estava pretendendo o quê? Estava pretendendo que houvesse dono para as coisas criadas por Ele. E os seres humanos transformaram-se em donos da criação de Deus? Ou eles se transformaram em predadores da criação de Deus? Predadores. Tanto é que você vê a situação do meio ambiente, como é que está hoje, completamente destruída. Porque os miseráveis predadores foram consumindo e destruindo todas as coisas. Desmatando, revirando e poluindo e destruindo tudo quanto havia de belo pela frente, eles foram destruindo. E matando e revirando tudo. Então, verdadeiros como verdadeiros inimigos da obra de Deus, como verdadeiros adversários de Deus, é assim que tem se comportado os seres humanos. E muitos destes têm orgulho, batem no peito e dizem que vão para o céu, que estão salvos e vão para o céu. Claro que devíamos fazer, simplesmente vivermos arrependidos na presença de Deus, suplicando a sua misericórdia e pedindo sabedoria, pedindo inspiração para se corrigir. A Bíblia diz: se tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas se o indivíduo pensa que já sabe de tudo, que já está fazendo tudo certinho, como é que ele vai pedir sabedoria a Deus, se já acha que sabe de tudo? E a coisa que os seres humanos mais deviam pedir para Deus é a sabedoria. Imagine Salomão, o que fez quando foi governar o povo? Pediu o quê? Sabedoria. E por isso se transformou em o reino mais poderoso da terra. E se nós pedirmos sabedoria para Deus, será que nós também não vamos, ainda que não nos tornemos como o rei Salomão, mas será que também não vamos nos tornar tão grandes perante outras pessoas, perante este mundo? Possivelmente. Porque é a cegueira que enfia as pessoas no buraco. É a cegueira que faz a humanidade cair no buraco. E a humanidade caiu num buraco profundo, num atoleiro profundo. E, infelizmente, a maioria dos que vivem nesse atoleiro não consegue, não tem consciência que estão no buraco. Elas se orgulham, achando que já estão salvas e que vão para o céu. Mesmo com seus pecados, porque Deus é bonzinho, e elas até mesmo converteram Jesus, do Filho de Deus, que veio para salvar a humanidade, converteu Jesus em um advogado de porta de
cadeia. Qual é a função do advogado de porta de cadeia? Defender os criminosos, não é? Não é isso? Então, para algumas pessoas, Jesus é um advogado de porta de cadeia, porque eu vou cometer pecado e ele vem me livrar da condenação. Será que foi para isso mesmo que Deus mandou Jesus? Para ficar livrando, admitindo os pecadores e os pecados dos pecadores? Será que o ideal de Deus vai se complementar algum dia com essa doutrina, com esse entendimento? Não vai se concretizar nunca. Aí acho que Pedro diz assim, que todo mundo acha tão bonito, se prega com tanto orgulho nas igrejas: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tens um advogado. Isso é comparável a eu dizer para um filho meu: ó, meu filho, você não vai traficar, mas se você traficar, seu pai é advogado. Eu tenho advogado para lhe defender. Então eu estou incentivando a pessoa para o crime. E quantas pessoas não cometem pecados porque elas estão com a consciência de que eu vou cometer um pecado, mas eu sou carnal. Então Deus vai me perdoar, Jesus vai me salvar, me perdoar. Se ela não tivesse com essa crença gravada no coração e na mente dela, o que iria fazer diante da tentação? Resistir. O que diz a Bíblia também? Resistir ao mal e ele fugirá de ti. E quando Jesus perdoou de fato o pecado da prostituta, e como ele disse, o Filho do Homem tem poder para tirar pecado, quando perdoou o pecado da prostituta, que ele disse: vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Porque se você pecar, complementando eu aqui, né? Se você pecar, eu não assumo a responsabilidade pelo pecado que você vai cometer. Mas tem gente que pensa que porque Jesus morreu na cruz para perdoar o pecado, ele pensa que é um pecado que as pessoas iam cometer depois que receberam o perdão. Ele perdoou a dívida que estava feita, não a dívida que as pessoas iriam fazer depois. Por isso ele diz, quando já estava quase caminhando para a cruz, ele diz o quê? Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e sim, tome a sua cruz. Porque eu estou carregando essa aqui pelos pecados que já foram cometidos. Mas aqueles que vierem depois, cada um que pega a sua cruz e carrega. Essa é a doutrina de Jesus. Não é a doutrina de Pedro nem de Paulo. Imagine se Jesus tivesse ficado na terra durante 40 anos. Será que existiria a doutrina de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, de não sei quem mais? Não existiria. Só existiria a doutrina de Jesus. A Bíblia seria apenas continha apenas palavras de Jesus e não mais de ninguém. E não havia confusão nem contradição na crença, nem confusão na crença em relação à vontade, o desejo, a esperança de Deus. Porque Jesus veio para revelar muito claramente para as pessoas a vontade e o desejo de Deus. Hoje chegamos a uma situação tão caótica que as pessoas estão pensando que o desejo, e pregando nas igrejas, que o desejo de Deus é acabar com o mundo que Ele mesmo criou. É fazer um julgamento e consumir com as pessoas pecaminosas. E algumas delas me dizem para todo mundo: ah, meu filho, esse mundo não tem jeito mais não, está profetizado. Aí Deus vai, em qualquer hora dessa, Deus vai destruir. Parece que Deus até tem orgulho que vai destruir a humanidade, porque Ele é um Deus todo-poderoso, né? Então, essas pessoas não entendem nada sobre a vontade e o desejo do coração de Deus. Porque o desejo do coração de Deus sempre foi e sempre será a salvação de toda a humanidade. Mas não é a salvação de apenas acreditar no Messias, no Cristo. É a salvação de se livrar completamente da influência
e dos traços da influência de Satanás sobre sua vida. É o ser humano se livrar de toda espécie de vaidade, toda espécie de promiscuidade, toda espécie de inveja, toda espécie de ciúme, toda espécie de ganância, toda espécie de mentira, toda espécie de falsidade, toda espécie de prostituição, tudo quanto o ser humano herdou de Satanás. A salvação consiste no livramento de toda essa influência maligna que os seres humanos adquiriram em suas vidas. O espírito de injustiça, de corrupção, de maldade, tudo isso que está incorporado em nós, seres humanos. Isto é salvação. A pessoa que se livrou completamente dessa influência de Satanás na sua natureza, no seu caráter, na sua personalidade, é uma pessoa que pode se considerar realmente salva. E está preparada para viver junto de Deus na eternidade. Porque ela se transformou em uma pessoa que tem identidade com Deus. Então, quando Jesus diz o quê? Eu e o Pai somos um. Ele não está dizendo e querendo dizer para ninguém que ele é o Deus criador do universo. Ele está querendo dizer que não há divergência alguma entre ele e Deus. Não há divergência de identidade alguma entre ele e Deus. Do jeito que o Pai pensa, eu penso. Do jeito que o Pai é, eu sou. Por isso ele diz, eu e o Pai somos um. Quem vê ao Pai, vê também a mim. Como dizes tu, mostra-nos o Pai, né? Olhe para mim, que eu sou um reflexo perfeito da imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança que não foi alcançada pelo primeiro ancestral Adão. Vem finalmente ser concretizada através do segundo ancestral chamado Jesus. E aí, por isso, Jesus é colocado como um modelo, né? Ele fala que ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer ir ao Pai? Então aprenda comigo. Né? Não é que ele vai pegar na mão o pecador e vai levar com o pecado e tudo para o céu. É porque aprenda comigo, absorva o meu caráter. Quando ele diz, quem não comer minha carne, não beber o meu sangue, não pode ter vida eterna. A pessoa que comeu a carne e bebeu o sangue vai adquirir a mesma identidade, torna-se semelhante. Porque o mesmo sangue está correndo na veia. E faz parte das mesmas carnes. Né, Damião? Então é isso, Damião, que nós devemos almejar. Meus irmãos, que nós fomos introduzidos na vida religiosa para absorver esse tipo de esperança, esse tipo de expectativa e construir no nosso coração esse tipo de vontade, esse tipo de desejo. Em substituição ao desejo que Satanás colocou, o desejo pelo pecado. Satanás encheu o coração do homem de desejo, o coração do homem foi cheio de avareza, cheio de ambição, cheio de vaidade. Então esse coração tem que ser substituído por esses sonhos, por essas expectativas, por esses desejos. O desejo de se transformar na imagem e semelhança de Deus é este que deve nos perturbar diariamente. Então, se você está sonhando, dormindo e acordado sonhando, com essa expectativa de se transformar na imagem e semelhança de Deus, o que vai acontecer com você? Se a religião tivesse colocado esse desejo no coração das pessoas há milhares de anos, como estaria a raça humana hoje? Mas não, nós relativizamos. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, nós temos um advogado. Então, se o pecado bater a sua porta, tente resistir, mas se também não conseguir, vá lá e se abrace com ele, porque você tem um advogado poderoso para lhe defender. É isso, é esse ensinamento, Damião, Bonquion, Dona Solange, que você quer absorver, que você quer abraçar? Rion, esqueci esse nome também, difícil.
Então, meus prezados, existem muitos ensinamentos hoje na Terra, existem muitas religiões, mas infelizmente todas elas já tiveram sua oportunidade de ensinar, de pregar, uma durante 2000 anos, outra 2500, outras 3000, mas infelizmente nenhuma delas colocou a humanidade no rumo certo. E é por isso que Jesus falou: guias cegos, hipócritas, como escapareis da condenação do inferno? Em outra ocasião ele disse que muitos me dirão abertamente: mas Senhor, Senhor, não pregamos em teu nome, não fizemos milagres, não expulsamos demônio em teu nome? Aí ele disse: eu vos direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade. Então, porque a missão dos escolhidos, a missão dos profetas e das pessoas escolhidas por Deus é colocar a humanidade no rumo e na direção completamente certeira, de forma quando ele chegar no fim da sua vida, ele tenha se convertido na imagem e semelhança de Deus. Não aquele ensinamento que diz, que nega o ensinamento de Jesus: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Nega com o argumento que se você quiser ser perfeito como Deus, você vai se tornar, transformar num diabo. Onde já se viu, a pessoa que quer ser perfeito como Deus vai se converter no Satanás, no diabo, que é completamente o oposto de Deus. Isso só sendo pensamento de pessoas loucas. Mas elas se arrogam com tanta autoridade, fazem suas pregações. Então, meus irmãos, temos muito a aprender, não? Temos muito que estudar. Então, por isso, nós estamos hoje nesta tarefa e, mais uma vez, contrariando, né, o entendimento de algumas pessoas, até mesmo de pessoas que a gente gosta, sujeito até a fazer inimizade com pessoas que a gente gosta, sujeito a fazer inimizade com os nossos próprios parentes, às vezes familiares, porque pensam diferente. Mas este ensinamento nós não podemos omitir de expor na sociedade, de pregar na sociedade. Porque é o rumo que a direção que a humanidade deve tomar neste tempo, e não ficar esperando o dia do julgamento e da destruição, porque está profetizado na Bíblia. Para não deixar em branco, né, sua mente, eu vou dizer: profecia de destruição não é sentença de destruição. Profecia de destruição é advertência para a correção. Entendamos muito bem. Profecia, repetindo, né? Profecia de destruição não é sentença de destruição, mas é estratégia de conversão. É a estratégia de Deus para converter os seres humanos. Por isso que a Bíblia diz o quê? Convertei-vos, convertei-vos, porque é a vez de morrer, ó casa de Israel. Eu não me contento com a morte do perverso, mas que o perverso se converta de sua má conduta e viva. Convertei-vos, convertei-vos, porque é a vez de morrer, ó casa de Israel. E muita gente já chegou no nível de se conformar com a morte. Muitos cristãos estão esperando a morte, porque está profetizado na Bíblia. Então não tem mais reação, já não tem mais luta, já não tem mais esperança. Já se entregaram ao desespero e à desilusão, porque já que eu sou pecador mesmo e não posso sair do pecado, não posso me converter do pecado, eu vivo aqui esperando a misericórdia de Deus para que Ele possa me arrebatar com o pecado e tudo, né? Meus irmãos, minhas irmãs, meus prezados, que Deus possa nos dar sabedoria, nos dar força, nos dar entendimento e os meios para que nós possamos cumprir, através da nossa vida, os desejos que estão no coração dele, no coração de Deus, porque o coração de Deus está cheio de desejos
com relação a mim, com relação a você, com relação a todos nós e com relação a toda a humanidade. O coração de Deus está cheio de desejo e esperança pela conversão, pela transformação da vida de todos nós. A conversão de nós, pessoas pecadoras, para pessoas que foram convertidas em sua imagem e semelhança. Mas não pense que o desafio é pequeno, porque para complementar a imagem e semelhança de Deus, nós precisamos entrar no próximo nível, que é quando Deus criou o homem e disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-eis uma adjuntura. Então a alegria plena de Deus com os seres humanos é quando estes se tornam uma só carne, quando marido e mulher se transformam em uma só carne. Esse é um desafio quase intransponível para a maioria das pessoas que estão vivendo na sociedade e principalmente aqui no Nordeste brasileiro, onde a cultura do divórcio já ganhou corpo e tomou completamente a cultura, tomou conta da cultura mundana, cultura religiosa, tudo está repleta, quase que totalmente dominada pela tragédia do divórcio, da separação. A filosofia do divórcio, tomou conta da cabeça das pessoas, até mesmo dos cristãos devotos. Então, como vai complementar a alegria de Deus? Quando ele diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntura. Deixa o homem em sua casa, se junta com a sua mulher, se junta com a sua mulher, e os dois se transformem em uma só carne. Esse é outro desejo, se nós queremos agradar a Deus, é um desejo, uma meta que nós temos que colocar no nosso coração. Que seja a curto prazo, longo prazo, mas é uma coisa que nós temos que orar desesperadamente, temos que meditar, temos que estudar como que nós vamos destruir a cultura do divórcio, começando por mim mesmo. Caso contrário, não poderemos satisfazer completamente a expectativa de Deus com relação a nós. Podemos satisfazê-lo parcialmente, nos tornando uma pessoa mansa, de coração, bondoso, justo, honesto, decente, honrado, etc. e tal, no santo. Mas tem mais coisas ainda para fazer. Porque depois que nós criamos essa estrutura, a estrutura familiar, sólida, que não se dissolve, que não tem Satanás que derrube, não tem Satanás que separe o casal. Aí então, a partir daí, a sociedade melhor começa a aparecer. A sociedade planejada, projetada por Deus, começa a aparecer a partir daí. Este é o nosso segundo e tremendo desafio e meta que nós devemos colocar nas nossas vidas. E orar e chorar por isso, até que as portas se abram completamente em nossa frente. Que Deus abençoe a todos, a vocês e a mim também, que possamos realmente desfrutar dessas palavras, desse ensinamento, que não é meu, mas é o ensinamento de Deus que revela os desejos, as esperanças do coração dele. E nós possamos nos esforçar cada dia, cada semana, e possamos dar passos à frente em nossas vidas em relação ao cumprimento desta vontade, deste projeto, deste plano divino do Criador. Deus abençoe a todos. Obrigado por acompanhar, obrigado por compartilhar também o vídeo, porque está sendo gravado aí o vídeo. Se gostar, compartilhe. Claro que deve gostar sim. Compartilhe, vamos divulgar a palavra de Deus, vamos fazer a mudança, a verdadeira revolução que tem que ser feita na sociedade, é a revolução desta palavra, deste entendimento que deve ser colocado na mente e no coração de todas as pessoas que estão vivendo na terra neste tempo. Deus abençoe a todos.